Agora, pessoal, eu quero falar de uma outra articulação que está acontecendo também por parte do governo federal, mas tem a ver com outras pautas que são delicadas, digamos assim, para o Planalto, né? O presidente pediu aos presidentes Rodrigo Pacheco, do Senado, e Arthur Lira, da Câmara, e também aos líderes do governo, para priorizarem temas econômicos e sociais, em vez de pautarem projetos que atissem a intolerância, foi o que disse o presidente. Essa declaração aconteceu por meio do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele mencionou que o Palácio do Planalto vai atuar para que o Congresso Nacional não vote o projeto que proíbe delações premiadas de réus presos e também aquele que equipara o aborto realizado após a 22ª semana ao crime de homicídio. Duas pautas, assim, bastante delicadas para o governo federal que ele quer atuar para impedir. Mas vocês entendem que o governo federal tem essa força necessária para fazer com que o Congresso volte atrás em temas que têm ganhado bastante o debate público nos últimos dias, hein, Zé? Conta aí. Pois há uma preocupação, sim, sobre esta, vamos dizer, essa beliculosidade que tomou conta da política brasileira. Isso não é só daqui do Congresso Nacional. É um reflexo que a gente vê no dia a dia, nos grupos familiares e de amigos e tudo mais, né? Esta é uma realidade. Não adianta só fazer discurso como faz o governo, de que é preciso juntar todos num só sentido e depois se posicionar de maneira a defender um lado e alimentar ou retroalimentar esse debate. Hoje eu conversava com um deputado que me disse o seguinte, que o presidente da Câmara procurou líderes dos partidos políticos e está tentando fazer uma mudança geral no regimento para impedir o que está acontecendo. São as brigas nos plenários, das comissões permanentes, das comissões temporárias e até no plenário principal da Câmara dos Deputados. Aumentar o poder do presidente de uma sessão de suspender um parlamentar. Veja bem, o presidente, segundo essa tentativa de mudança, suspenderia o parlamentar e ele iria direto para o Conselho de Ética. Ou seja, é uma escolinha do professor Arthur Lira, né? Ou seja, puxar a orelha e colocar no cantinho de pensar um deputado cheio de votos. Estamos falando aí, como Nicolas e outros que vivem brigando lá no Congresso Nacional, vivem disso, né? Eles são parlamentares que passaram de 1 milhão de votos, né? Então, é preciso uma saída que não seja esta de dar superpoderes aos presidentes da Câmara, que usarão isso politicamente, de um lado ou de outro, né? Mas, enfim, há uma tentativa de arrefecer os ânimos. Não se sabe ainda como. Eu acho muito agressiva essa ideia aí do regimento interno, de mudar o regimento interno. De qualquer maneira, eu acho que as pautas têm que ser colocadas. Eu não concordo nunca, Evandro, com essa ideia do Congresso de, como diz o gaúcho, costear os temas mais polêmicos e mais difíceis. Interessante, Zé. O que você acha, Segré? Seria mais ou menos como na fórmula do Piperno em termos de esporte, que um time entre para jogar sabendo que vai ganhar. Se entra para perder, não entra. Ou se entra na suspeita de que vai empatar, prefere não jogar. O governo, para mim, está errando. Primeiro porque está colocando uma pressão nos presidentes da Câmara e do Senado muito forte. Ninguém vai pautar somente aquelas questões que são interessantes para o governo, deixando as que não são de lado. Por outro lado, me parece que o governo cansou de perder. Então, nessa tentativa, precisa de dar um pouco mais de argumentação para suas bases, dizendo, ó, nós estamos perdendo tanto, olha aqui, isso aqui nós propusemos, ganhamos, essa aqui foi uma outra proposta, ganhamos, e está certo, é do jogo. Precisa incentivar um pouco o seu exército de deputados e senadores e as bases do PT, sobretudo. Mas não me parece que isso tenha uma validade definitiva. Me parece que no meio de uma situação em que tanto Pacheco quanto Arthur Lira estão negociando com ambos lados da ideologia para apoios perante as próximas eleições nas duas câmaras em fevereiro de 2025, colocar somente pautas que sejam agradáveis ao governo vai deixar o outro lado muito nervoso. Não vai ser uma satisfação do outro saber que somente são colocadas pautas que são favoráveis ao governo. Me parece que o governo está se colocando num problema pior que perder eventualmente alguma pauta. Ô Piperno, você acha que esse é um problema pior para o governo? E assim, o que ele espera é diminuir um pouco os temas mais beligerantes, os temas que tragam um pouco mais de chamas para esse debate que já não está sendo muito bem controlado pelo Planalto. O que você entende da maneira como o governo está encarando tudo isso e a força que ele teria ou não para articular algo desse tamanho? Falta
Primeira coisa, alguém com um mapa eleitoral do Brasil na cabeça. Então, 84 parlamentares, entre deputados e senadores, são pré-candidatos nas eleições municipais. Muito bem. Partindo já dessa realidade dada, não sei se esses 84 chegarão, quando o negócio afunilar, chegarão de fato a disputar as eleições, mas são muitos, algumas dezenas. Então, é óbvio que essa turma, hoje, por exemplo, não se alinharia em relação a temas que são aí de grande aceitação pela opinião pública. Então, não é hora do governo lidar ou sangrar muito com alguns temas como esse. Por exemplo, a saidinha, que foi lá, enfim, debateu, voltou atrás, segunda votação, aí vai lá para a sanção do presidente, que veta, aí o veto volta, então vai esticando a sangria. Então, não entrar nesse tipo de briga. Há temas que são assim. Em ano eleitoral, eles ganham uma relevância maior. Então, o governo tem que selecionar algumas brigas. Não dá para ficar perdendo tempo, né, e votos com todas as batalhas, principalmente com as perdidas. Então, tem que ter inteligência e articulação para isso. Agora, por exemplo, uma pauta como essa da delação, isso dá para brigar. Claro que muita gente no Congresso tem medo, porque dezenas e dezenas de parlamentares também respondem a processo. Mas é que a parte da delação mexe também com uma cobrança pública, né? Uma cobrança da população sobre a possibilidade de se permitir mais corrupção, se permitir que mais crimes não sejam delatados, principalmente por conta dos fatos passados que envolveram também de alguma forma esse governo que está no poder. Então, isso mexe um pouco mais. Agora, a questão do aborto, Piperno, aí eu acho que é mais difícil diante das comissões que são dominadas também por muitos integrantes da oposição hoje. A questão do aborto é difícil para o governo. A questão das delações, o governo tem que usar os melhores exemplos, mostrar para a população o seguinte: olha, se essa lei, se isso se tornar lei... Que surgiu com o PT, né? Que surgiu com o PT em 2015. Essa excrescência que surgiu lá em 2015, por exemplo, se tivesse vigente hoje, não permitiria a elucidação do caso da Marielle, por exemplo. Então, o governo tem que ser também mais inteligente no uso da argumentação. Mas como vai argumentar, Piperno? Vai dizer, olha, eu propus aquela lei na época porque isso poderia afetar os meus interesses. Como agora não estou mais afetado pelos meus interesses, então essa lei não me interessa mais, porque agora beneficiaria os interesses do outro. Com que justificativa moral o governo que foi o propôs essa lei agora vai falar, não vote nessa lei? Vai argumentar o quê? Vai argumentar o seguinte: lá atrás esse projeto era uma excrescência e agora continua sendo. Ou seja, é um projeto sob medida para limpar a barra de quem está sendo acusado por um delator. Aliás, poderia se chamar, inclusive, emenda Mauro Cid. O que você acha, Gani? Eu acho que em relação a esse projeto das delações seria um tiro no pé, né? Porque tem a digital do PT, então como o Segré bem apontou a contradição. Agora, de qualquer modo, Evandro, veja, o governo, ele entendeu que em relação às pautas de costume, pautas relacionadas à liberdade de expressão, pautas de segurança pública, são batalhas perdidas. Não adianta brigar. No início do governo, havia uma ideia, uma ilusão de que o governo conseguiria ganhar nessas pautas. Eu lembro a insistência para colocar o PL das fake news, PL da censura, e acabou não passando, acabou não indo para frente. E aí, derrota após derrota, derrota após derrota. Eles entenderam que agora é melhor concentrar os esforços nas pautas econômicas, aonde eles têm mais chance. Com emenda, eles acabam tendo uma chance de ganhar. Vão precisar fazer planilha de voto também, hein? E articulação, planilhazinha, sim, não, para já poder dar uma maior previsibilidade para o Planalto. Evandro, eu acho que nem com pautas econômicas. A MP agora, desse PIS e COFINS, está deixando todo mundo... Para compensar a desoneração da folha de pagamento. E política não é eu só quero ganhar sempre. Política é eu ganho alguma, perdo outras... negociou outras. O governo está tentando colocar como que não, só vamos votar aquelas que vou ganhar, considerando que em pautas, por exemplo, do aborto, de repente o governo tem uma ajuda muito grande do STF.